Imagina que a riqueza é um circuito elétrico. Cada comportamento que você repete é um fio. E existem 3 parafusos que, se você aperta, fazem o circuito continuar ligado por anos, por décadas. Mas se você soltar qualquer um deles, mesmo por alguns dias, o circuito desacelera. A energia cai. E em pouco tempo o sistema inteiro desliga. Tem gente que só entende isso quando já está no escuro, olhando para as paredes, sem entender como aconteceu. Porque ontem estava tudo funcionando. Ontem o dinheiro entrava. Ontem as oportunidades apareciam. E hoje nada. Silêncio. Escuridão. E a pessoa fica ali, desesperada, tentando apertar todos os botões ao mesmo tempo, sem saber que o problema não é o botão. O problema é que 3 parafusos soltaram em silêncio enquanto ela nem estava prestando atenção. E o que torna isso profundamente grave é que esses 3 parafusos soltos não são coisas óbvias. Não são erros que você vê de longe e pensa, nossa, como fui burro. Não. Eles são íntimos. São comportamentos que se disfarçam de normalidade, de rotina, de hábito inofensivo. São coisas que você faz todo dia achando que não tem problema nenhum, mas cada vez que você faz, está afrouxando 1 milímetro, e milímetro por milímetro, dia por dia, o parafuso solta. E quando solta de vez, o estrago é instantâneo. A energia da riqueza que corria por aquele circuito encontra o fio solto e escapa. Assim, sem aviso, sem alarme, sem segunda chance. Hoje eu vou te mostrar quais são esses 3 parafusos. E mais importante, vou te ensinar como apertar cada um deles. Porque quando os 3 estão firmes, o circuito funciona sozinho. A energia flui. O dinheiro entra e fica. As oportunidades aparecem e se sustentam. É como se a riqueza finalmente encontrasse um sistema onde ela pode morar sem medo de curto-circuito. Antes de entrar no primeiro parafuso, eu preciso te explicar uma coisa sobre como o dinheiro realmente funciona. Porque a maioria das pessoas opera com uma ideia completamente errada. A maioria acha que dinheiro responde ao que você faz, ao seu trabalho, ao seu esforço, às horas que você coloca. E sim, isso importa, mas não é o principal. O dinheiro responde a você inteiro, ao que você acredita, ao que você fala, a quem está ao seu redor, ao padrão completo de quem você é. Não é só ação. E frequência é a soma de tudo que acontece dentro e ao redor de você, o tempo inteiro, consciente ou... É por isso que você vê gente que trabalha 12 horas por dia e não sai do lugar. E gente que parece trabalhar menos e constrói patrimônio absurdo. Não é preguiça de um e sorte do outro. É frequência. O circuito de um está ligado. O circuito do outro está com parafuso solto. E quando o circuito está solto, não importa quanta energia você joga dentro, ela vaza. É como tentar encher um balde furado. Pode ligar a mangueira no máximo. A água vai entrar, mas vai sair na mesma velocidade. E você vai ficar exausto, encharcado e com o balde vazio. Primeiro parafuso, o desperdício invisível de energia vital. Existe uma força dentro de você que é a mais poderosa que o ser humano possui. Uma energia criativa, vital, bruta. É a mesma força que faz alguém compor uma música que emociona milhões de pessoas. A mesma que faz um empreendedor enxergar uma oportunidade onde todo mundo vê problema. A mesma que faz um vendedor convencer um cliente que tinha certeza que não ia comprar. Essa energia é o combustível do circuito. Sem ela, nada funciona. Nenhuma estratégia, nenhum curso, nenhuma mentoria, nenhuma oportunidade. Tudo depende desse combustível. E aqui é onde o primeiro parafuso solta para a maioria das pessoas. Essa energia, que deveria ser canalizada para a construção, para a criação, para decisões que movem o ponteiro, é desperdiçada em coisas que não geram absolutamente nada. Desperdiçada em drama, em conflito desnecessário, em horas de distração digital. Intencionar a cabeça com problemas que você não pode resolver naquele momento. Em gastar força emocional com coisas do passado que já foram. Em alimentar raiva de situações que não vai mudar. Cada uma dessas coisas é um furo no balde. E a maioria das pessoas tem tantos furos que a energia mal entra e já saiu. Deixa eu te dar um exemplo concreto.
Um cara que eu acompanhei de perto. Ele era consultor financeiro. Cara inteligente, formação boa, clientes bons. Faturava na faixa dos 60 mil por mês. E não conseguia passar disso. Travou. Todo mês batia ali e voltava. E quando eu olhei a rotina dele, ficou claro. O cara acordava e a primeira coisa que fazia era abrir o celular. 40, 50 minutos rolando feed. Notícia ruim. Discussão política. Meme. Vídeo aleatório. Quando ele levantava da cama, já tinha gasto a primeira dose de energia do dia no lixo. A parte mais nobre do cérebro, a mais criativa, a mais capaz de conexões profundas, tinha sido usada para consumir conteúdo que não gerava nenhum retorno. Depois, chegava no escritório e passava a manhã inteira apagando incêndio. Cliente reclamando, funcionário com problema, fornecedor atrasando. Tudo urgente. Nada estratégico. Na hora do almoço, ligava para a esposa e discutiam sobre conta, sobre a escola dos filhos, sobre a sogra. Mais energia emocional derramada. De tarde, reunião com sócio onde ficavam 2 horas falando dos mesmos problemas de sempre, sem resolver nenhum. De noite, cerveja com os amigos onde a conversa girava em torno de reclamação. Governo é ruim. Economia tá péssima. Imposto é roubo. Cliente é ingrato. Eu perguntei para ele, em que momento do seu dia você usa a sua melhor energia para construir? Não para resolver. Não para apagar fogo. Não para reagir. Para construir. Para pensar no que vem depois. Para criar algo novo. Para tomar decisões que mudam a trajetória. Ele ficou em silêncio, porque a resposta era zero. Nenhum momento. A usina dele funcionava a todo vapor. A energia era gigante, mas 100% ia para manutenção e dispersão. Zero para construção. E ele se perguntava por que não crescia. Pessoas que mantêm o circuito da riqueza ligado fazem algo radicalmente diferente. Elas tratam a própria energia como o recurso mais escasso e valioso que possuem. Mais que dinheiro. Mais que tempo. Porque sem energia, dinheiro e tempo são inúteis. Elas mapeiam o que eu chamo de ralos de energia. Cada pessoa tem os seus. Para esse consultor, os ralos eram celular de manhã, reuniões improdutivas, conflito conjugal no horário de trabalho e convivência social baseada em reclamação. 4 ralos. 4 pontos onde a energia vital escapava sem produzir nada. Eu pedi para ele fazer uma coisa durante 90 dias. Só 90 dias. Primeira hora do dia blindada. Sem celular, sem reunião, sem conversa com ninguém. Primeira hora dedicada exclusivamente a pensar, criar e decidir sobre o futuro do negócio. 1 hora por dia de energia pura, direcionada para a construção. Nos primeiros 10 dias, ele disse que sentiu ansiedade, que ficava com medo de estar perdendo alguma coisa, de alguém precisar dele e ele não estar disponível. Eu disse, se o seu negócio depende de você estar disponível às 7 da manhã, o problema é estrutural, não é falta de disciplina. No 20º dia, ele teve uma ideia que nunca teria tido no caos normal. Percebeu que podia oferecer um serviço de planejamento tributário para os clientes que já tinha, sem contratar ninguém novo, só reorganizando o que já existia. Em 4 meses, esse serviço adicionou R$ 28 mil ao faturamento mensal. Mesma empresa, mesmos clientes, mesma equipe. A única variável que mudou foi onde a energia do cara estava sendo direcionada. O parafuso apertou. O circuito voltou a conduzir naquele ponto. E a energia que antes vazava, agora gerava resultado. Mas eu preciso ir mais fundo aqui. Porque desperdício de energia não é só distração. Tem uma forma de desperdício que é muito mais sutil e muito mais destrutiva. É o desperdício emocional disfarçado de recompensa. Funciona assim. A pessoa consegue um resultado bom, fecha um contrato grande, recebe um lucro inesperado de R$ 10 mil, R$ 20 mil, e em vez de canalizar essa energia, essa euforia, esse combustível emocional, para construir o próximo degrau, ela gasta tudo em gratificação instantânea. Compra um relógio, faz uma viagem, posta nas redes, e não tem problema nenhum em curtir uma conquista. O problema é quando a gratificação consome toda a energia da conquista, quando o relógio vira o centro da conversa por semanas,
quando a foto da viagem vira a identidade, quando a comemoração drena mais energia do que a construção gerou. Eu vi isso acontecer com uma mulher que tinha um e-commerce de cosméticos naturais. Ela teve um mês excepcional. Faturou quase o triplo do normal. E em vez de usar essa energia, esse momentum, para estruturar o negócio, para sustentar aquele nível, ela gastou as 2 semanas seguintes celebrando, comprando presente para si mesma, saindo com as amigas, postando o resultado, curtindo o momento. Quando voltou, o momentum tinha passado. Os clientes que tinham chegado durante o pico não foram retidos. A estrutura não aguentou, e em 3 meses ela estava de volta ao faturamento anterior. Mesmo mercado, mesmo produto. A usina ligou no máximo, produziu uma descarga enorme de energia e toda essa energia foi para comemoração em vez de construção. O parafuso soltou no exato momento em que deveria ter sido mais apertado. Quem mantém o circuito ligado entende uma coisa: a energia da conquista é mais valiosa que a conquista em si, porque é essa energia que constrói a próxima. Você gasta ela em celebração, acabou. Você canaliza ela para o próximo passo, multiplica. Não é que você não pode comemorar. Pode, mas comemora e canaliza. Não comemora e drena. A diferença é brutal. Segundo parafuso. O compromisso verbal com a escassez. Presta atenção numa coisa que acontece todo dia na sua vida e que você provavelmente nunca parou para pensar. Cada frase que sai da sua boca faz 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o seu próprio cérebro escuta. Ele processa aquela frase como instrução, como comando. Segundo, as pessoas ao redor escutam. E a forma como te tratam, as oportunidades que trazem ou deixam de trazer, o respeito que têm ou não têm, tudo é moldado pelo que escutam de você repetidamente. Existe um mecanismo na cabeça humana que funciona assim. Quando você se compromete com algo, mesmo que seja só uma frase dita casualmente, o seu cérebro sente uma pressão interna para ser consistente com aquilo. É automático. Não precisa de decisão consciente. O cérebro escuta a frase, classifica como posição assumida e começa a filtrar a realidade para confirmar aquela posição. É como se cada frase fosse um voto. E o cérebro vai acumulando os votos para decidir quem você é. Quando você diz, está difícil, não tenho dinheiro para isso, dinheiro não dá em árvore, isso não é para mim, eu nunca consigo, você está votando. Votando em escassez, votando em limitação. E o cérebro conta os votos. Se durante um dia inteiro, 80% das suas frases sobre dinheiro são de escassez, o cérebro conclui: a identidade dessa pessoa é de escassez. E a partir daí, ele faz algo assustador. Ele começa a sabotar qualquer coisa que contradiga a identidade estabelecida. Porque o cérebro prefere ser consistente a ser próspero. Consistência é sobrevivência. Prosperidade é novidade. E o cérebro tem medo de novidade. Eu acompanhei 2 irmãos que tinham um negócio juntos, loja de materiais elétricos. Mesmo negócio, mesma participação, mesmo acesso a tudo. Mas um jeito, outro falava de outro. O mais velho, toda reunião, dizia coisas como: a margem está apertada, temos que cortar, concorrência vai matar a gente, tá complicado. O mais novo dizia: a gente precisa achar novas fontes de receita, esse mercado tem espaço, vamos testar isso aqui, eu acredito que dá. Esse detalhe, parece coisa pequena, mas ao longo de meses, o efeito foi devastador. Os funcionários começaram a se dividir. Os que passavam mais tempo com o irmão mais velho ficaram desmotivados, pessimistas, começaram a procurar emprego. Os que ficavam perto do mais novo se engajaram, trouxeram ideias, trabalharam com mais energia. E quando apareceu uma oportunidade grande, um contrato com uma construtora que precisava de fornecedor fixo, o mais velho quis recusar. Disse que não tinham capacidade, que ia dar prejuízo, que era arriscado demais. O mais novo insistiu. Pegaram o contrato. E foi esse contrato que fez o faturamento saltar de 70 mil para 140 mil em menos de um ano. Os 2 se separaram depois disso. O mais novo ficou com a loja original e cresceu. Abriu filial. Em 3 anos estava faturando 300 mil por mês.
O mais velho abriu outra loja no mesmo ramo. Fechou em 2 anos. Mesmo mercado, mesmo produto, mesmo conhecimento técnico. A única diferença era o que cada um falava, o compromisso verbal que cada um assumia. Votava em possibilidade, o outro votava em escassez, e o circuito de cada um respondeu de acordo. E aqui é onde fica mais profundo. Não é que o irmão mais velho fosse pessimista de propósito. Ninguém acorda e decide ser limitado. Ele herdou esse padrão de fala. Aprendeu em casa, ouviu do pai, da mãe, dos tios, dos vizinhos. Dinheiro é difícil, a vida é dura. Quem nasce pobre, morre pobre. Rico é ladrão. Essas frases foram plantadas na infância e viraram programação automática. E ele repetia no piloto automático, sem perceber que cada repetição era um voto. Um voto que afrouxava o segundo parafuso do circuito, até o parafuso cair. Quem mantém o circuito ligado faz algo que parece simples, mas é extremamente difícil. Vigia a própria boca. Trata cada frase sobre dinheiro como um comando que vai ser executado. Não reclama por esporte. Não declara limitação por hábito. Não participa de rodas de reclamação para se encaixar. E quando precisa falar sobre um problema real, escolhe a descrição com cuidado. Em vez de eu não tenho dinheiro para isso, diz isso ainda não é prioridade. Em vez de tá difícil, diz eu estou no processo. Em vez de eu não consigo, diz eu ainda não encontrei o caminho. A realidade pode ser a mesma. A descrição muda tudo, porque a descrição é o comando, e o cérebro executa comandos. Se o comando é de limitação, ele busca limitação. Se o comando é de solução, ele busca solução. Não é pensamento positivo. É engenharia verbal. É apertar o segundo parafuso com consciência. E isso não funciona só para dentro. Funciona para fora também. As pessoas ao redor respondem ao que você declara. Se você declara escassez repetidamente, elas te colocam na caixa de escassez. Oferecem oportunidades menores. Pedem menos. Esperam menos. Respeitam menos. Não por maldade, por consistência. Elas estão respondendo à identidade que você declarou. Muda a declaração e o posicionamento muda junto. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. A pessoa muda o que fala, e em semanas as oportunidades que aparecem são diferentes. Não porque o mercado mudou, porque o sinal que a pessoa emite mudou, e o mundo responde a sinais. Terceiro parafuso. O compromisso social com o círculo errado. Esse é o mais doloroso dos três, porque esse mexe com afeto, com lealdade, com história, com culpa, e por isso é o que as pessoas mais resistem a apertar. Mas é também o que mais afeta a voltagem do circuito. O cérebro humano foi desenhado para se adaptar ao grupo. É instinto de sobrevivência. Milhares de anos atrás, ser expulso do grupo significava morrer. Então, o cérebro aprendeu a espelhar, a se conformar, a ajustar o comportamento para manter pertencimento. E isso funciona nos dois sentidos. Se o grupo fala de crescimento, de projetos, de possibilidades, o cérebro ajusta para cima. Se o grupo fala de reclamação, de limitação, de medo, de conformismo, o cérebro ajusta para baixo. E o mais perigoso, o ajuste é invisível. Você não percebe. Não existe um momento em que você decide pensar pequeno. Você é contaminado por conversa, almoço por almoço, mensagem de grupo por mensagem de grupo. Até que um dia, a ambição que você tinha virou conformismo. E você nem sabe apontar quando aconteceu. Eu vou te contar o que aconteceu com um cara que eu conheço bem. Ele tinha um grupo de amigos de adolescência. Gente que ele amava. Gente que conhecia a história dele. Que esteve junto nos piores momentos. Mas toda vez que ele falava de um projeto novo, de uma meta ambiciosa, de algo que queria construir, a reação era a mesma. Risada, ceticismo. Lá vem você. Calma, pé no chão. Cuidado para não se empolgar. E essas frases vinham disfarçadas de cuidado, de proteção, de quem se preocupa. Mas o efeito era corrosivo, porque toda vez que ele saía daquele grupo, a ambição estava um pouco menor, a certeza um pouco mais fraca, a energia um pouco mais baixa. Era como se cada encontro tirasse meio volt do circuito. E meio volt parece nada,
mas ao longo de meses são volts suficientes para apagar tudo. E ele demorou anos para entender, porque ninguém quer acreditar que as pessoas que ama estão sabotando. E, na verdade, elas não fazem por mal, fazem por medo. Quando alguém do grupo cresce, muda. E quando muda, sai da caixa onde o grupo colocou. E se alguém sai da caixa, todos os outros são forçados a olhar para as próprias caixas. E isso é insuportável. Então puxam de volta. Com carinho, com humor, com preocupação genuína. Mas puxam, e cada puxada é 1 milímetro a menos no terceiro parafuso. Eu acompanhei uma situação que ilustra isso de maneira cirúrgica. Um cara, cidade do interior de São Paulo. Tinha uma oficina mecânica. Faturava na faixa dos 35 mil por mês. Queria chegar em 100 mil. Toda vez que falava isso para os amigos empresários da cidade, escutava a mesma coisa. Aqui não dá para isso, tá maluco. Se contenta com o que tem, quer demais. E ele quase acreditou. O terceiro parafuso estava cedendo. Até que ele fez uma coisa que mudou tudo. Entrou num grupo online de donos de oficinas mecânicas de todo o Brasil. Gente de capitais grandes, gente de cidades menores que a dele, gente de todo tipo. E no primeiro mês, descobriu que tinha dono de oficina do mesmo porte faturando 170 mil. Em cidade menor, com menos funcionários, com equipamento mais velho. Naquele momento, a referência mudou. Ele não estava mais se comparando com os amigos da cidade que achavam 35 mil o teto do universo. Estava se comparando com gente que provava que era possível ir muito além. E quando a referência muda, o cérebro recalibra. O que parecia impossível vira apenas difícil. O que parecia loucura vira meta. Em 11 meses ele bateu os 100 mil. Não porque aprendeu uma técnica nova de mecânica, porque mudou o grupo de referência. E o grupo de referência define a voltagem máxima que o circuito aceita. Esse é o ponto. Não é que você precisa cortar todo mundo da sua vida. Isso seria imaturo e desnecessário. O sinal de que o terceiro parafuso está apertado é que você reorganizou. Entendeu quais conversas alimentam e quais drenam, quais pessoas desafiam para cima e quais puxam para o conforto. E fez ajustes. Talvez o amigo que só reclama virou um café por mês em vez de todo fim de semana. Talvez o grupo de WhatsApp que só posta negatividade foi silenciado. Talvez você buscou ativamente um novo círculo. Um mentor. Um grupo de gente que está construindo. Gente que fala a linguagem que você quer falar. Gente que, quando você fala de uma meta grande, em vez de rir, pergunta: como eu posso ajudar? Agora eu preciso te falar sobre o efeito combinado. Porque cada parafuso sozinho já faz diferença. Mas quando os três estão apertados ao mesmo tempo, o circuito opera num nível que a maioria das pessoas nunca experimentou. Não é 1 mais 1 igual a 3. É multiplicação. Energia canalizada vezes declaração calibrada vezes círculo elevado. O resultado é exponencial, porque um potencializa o outro. A energia canalizada te dá clareza para vigiar a boca. A boca calibrada atrai gente que eleva o círculo. O círculo elevado protege e amplifica a energia. É um ciclo virtuoso, uma espiral ascendente. E quando essa espiral começa a girar, coisas estranhas acontecem. Oportunidades que pareciam impossíveis aparecem. Pessoas que você precisava conhecer cruzam o caminho. Ideias que valem fortunas surgem no meio da manhã enquanto você está fazendo algo simples. Não é mágica. É o circuito funcionando em capacidade máxima, com todos os fios conduzindo, todos os parafusos firmes, toda a energia fluindo sem vazamento. E eu organizei essa estrutura inteira, com os exercícios práticos de cada parafuso e o mapa completo de como apertar cada um, no guia que eu deixei na descrição. É o primeiro link ali embaixo. Se o que eu falei até aqui fez sentido para ti, o guia é a continuação natural. Mas eu quero fechar aqui com algo que vai mais fundo que tudo que eu disse até agora. Porque o que está por trás dos 3 parafusos não é técnica, não é estratégia, é identidade. Cada vez que você canaliza energia em vez de desperdiçar, está dizendo para si mesmo: eu sou alguém que constrói. Cada vez que declara possibilidade em vez de limitação, está dizendo: eu sou alguém que cria.
Cada vez que escolhe estar perto de gente que cresce, está dizendo: eu pertenço ao grupo de quem realiza. E identidade é a força mais poderosa que existe, porque quando uma ação vira identidade, ela de precisar de motivação, de precisar de disciplina, deixa de precisar de esforço consciente. Ela simplesmente acontece. Como escovar os dentes. Você não precisa de motivação para escovar os dentes. Faz parte de quem você é. Quando canalizar energia, vigiar a boca e escolher o círculo virar tão automático quanto escovar os dentes, o circuito está selado. A riqueza que entrar não tem motivo para sair, porque encontrou um sistema compatível. E eu sei que esse processo dói. Eu sei. Tampar ralos de energia significa cortar coisas que você gosta, mas que não te servem. Vigiar a boca significa ficar em silêncio quando todo mundo reclama e se sentir estranho. Reorganizar o círculo significa aceitar que algumas relações vão esfriar e carregar a culpa de ter priorizado o próprio futuro. Não é confortável, não é bonito, não é divertido. Mas a pergunta que você precisa se fazer é simples. O que é mais doloroso? O desconforto de apertar os parafusos ou a agonia de estar no escuro sem entender por que o circuito desligou? Eu quero te deixar com uma prática. Simples, brutal, eficaz. Nos próximos 90 dias, faça uma auditoria dos seus 3 parafusos. Primeiro parafuso. Mapeie onde sua energia está indo. Pegue um papel. Divida seu dia em blocos de 2 horas. E ao lado de cada bloco, escreva sinceramente: construção ou manutenção ou dispersão. Mais de 60% do seu dia for manutenção e dispersão, você sabe onde está o problema. Segundo parafuso, durante uma semana preste atenção em tudo que você fala sobre dinheiro. Toda frase. Anote. No final da semana, conte os votos. Quantos foram de escassez e quantos foram de possibilidade? Se a maioria for de escassez, você acabou de descobrir por que o circuito está com baixa voltagem. Terceiro parafuso. Olhe para as 5 pessoas com quem você passa mais tempo e se pergunte com honestidade: essas pessoas estão subindo, estão paradas ou estão descendo? Por que o seu circuito vai operar na mesma voltagem que a média delas? Não tem como escapar disso. Não é opinião. É mecanismo. 3 parafusos. 3 pontos de conexão no circuito da riqueza. Energia vital canalizada. Declaração calibrada. Círculo reorganizado. Aperta os 3 e mantém apertados. Todo dia. Sem negociar. Sem exceção. O circuito vai ligar com uma força que você nunca sentiu. A energia vai fluir por cada fio. O sistema vai operar em capacidade total. E a riqueza, quando entrar, vai encontrar um lugar sólido, compatível, preparado. Um lugar onde ela pode ficar. Não por dias, não por meses, por décadas. Porque o circuito não vai desligar. Não pode desligar. Não quando os 3 parafusos estão apertados por alguém que entendeu que riqueza não é evento. É engenharia, é sistema, é decisão repetida, é parafuso apertado, todo santo dia.